Quando se fala de relacionamento, a primeira ideia para se ter em mente é que relacionamento é crescimento emocional. Vai ser necessário estar aberto na relação para se crescer emocionalmente. Quando há sentimentos, há desafios, porque aquilo que eu ainda não trabalhei em mim, o que está oculto para mim, a pessoa com quem eu me relaciono me mostra, e vice-versa. Então, relacionamento é crescimento emocional, ou seja, é desafio emocional. Daí duas formas de se lidar com esse desafio. Uma é estar aberto e superar, lidar com o desafio. A outra é fugir ou se acomodar. O se acomodar significa é mais cômodo estar numa relação que não faz sentido do que me abrir para convidar a mudança. Não é possível mudar o outro, a não ser que a minha mudança de alguma forma reflita a mudança do outro. Mas eu primeiro preciso focar em mim para a mudança acontecer. E tem uma frase do Bert Hellinger que é: sem mãe não há casal. E nesse sentido, eu vou colocar assim, no geral numa constelação, quando tem um relacionamento, quando se olha para a mãe da pessoa que está constelando um relacionamento e se acolhe, se conecta, se coloca pequeno em relação a ela, nesse momento há, vamos dizer, a relação de casal cria mais conexão. Então existe uma relação direta entre como você se relaciona com a sua mãe e como está a relação de casal. E normalmente os conflitos de relacionamento, por envolver sentimentos, vai trazer à tona as suas carências, os medos, as inseguranças. E aí como que se lida com isso? Algumas pessoas lidam com a insegurança querendo se tornar mais impositivo e tentando controlar a situação. Nem sempre aquele que fala mais alto significa que é o mais seguro. É só a forma como a pessoa encontra de esconder a sua insegurança. Algumas pessoas fazem isso se recolhendo, se retraindo, e outras fazem atacando. De alguma forma, vamos dizer, querer que o outro mude para você se sentir seguro, isso acaba trazendo mais frustração do que mudança. Então, o que eu estou falando tem a ver com a minha experiência em constelação familiar desde 2012 e eu tenho praticado constelação quase que cotidianamente. É uma paixão que me acompanha e é muito presente na minha vida. Por isso que a minha proposta de fazer esses vídeos é levar para o dia a dia, de forma que você possa compreender que algumas mudanças que você escolhe fazer melhoram os seus relacionamentos. E você já pode sentir isso. E quando se fala de querer que o outro mude, eu tenho uma história que é bem singela, que é um sapo caminhando, ele avista um buraco e quando olha, ele vê um outro sapo dentro que parecia relativamente confortável. E o sapo fora do buraco, ele questiona, olha, você não quer sair daí? Aqui fora tem mais espaço. E o sapo do buraco fala, não, mas aqui eu tenho água, aqui eu tenho comida, não tá tão ruim. Não quero sair não. E o tempo passa e o sapo fora do buraco volta para ali algumas vezes e o sapo do buraco continua lá. Até que um dia o sapo caminhando, o sapo que vivia fora do buraco, caminhando, passou pelo buraco e estava vazio. E ele ficou surpreso. O que aconteceu com o sapo do buraco que não estava mais lá? E então ele caminha um pouco mais e encontra o sapo que vivia no buraco caminhando livremente. Ele pergunta, olha, o que aconteceu? Você disse que estava confortável lá, que você não queria sair. O que houve? E o sapo que vivia no buraco falou o seguinte, olha, estava vindo o caminhão. Se eu ficasse lá, eu ia ser esmagado. E aí, essa reflexão é bem interessante porque fala sobre mudança. E não dá para mudar o outro. Toda tentativa de mudar o outro tende a ser fonte de frustração. Daí, quando você aceita a outra pessoa do jeito que ela é, daí fica mais fácil, vamos dizer, aceitar a outra pessoa do jeito que ela é querer estabelecer uma relação de igual para igual. Querer que o outro mude é você querer cuidar do outro. A gente vai falar disso daqui a pouco em mais detalhes.
Então, aceitar o outro do jeito que ele é facilita muito a relação. Querer que o outro mude acaba trazendo tensões, atritos para a relação. E falando de relacionamento e do dar e receber, o dar e receber na relação de casal precisa ser equilibrado, precisa ser uma troca onde um dá, o outro recebe e vice-versa. E não precisa ser um a um. Um fez, o outro devolve e vice-versa. Esse equilíbrio pode se dar ao longo do tempo. Mas é importante que os dois lados, as duas pessoas no relacionamento, estejam abertas a dar e a receber. Quando isso acontece, a relação pode fluir. Quando o problema surge, é quando um quer cuidar do outro, que aí se coloca, cuidar quer dizer só cuida e não recebe. Então não tem problema nenhum haver cuidado na relação. Até de alguma forma é o que se deseja. Mas a questão é quando uma pessoa só cuida e não se permite receber. Ou quando o outro só exige, demanda e nunca está satisfeito. E exige e demanda cada vez mais. O dar e receber é uma das ordens do amor. Só para contextualizar, são 3 ordens do amor: equilíbrio entre dar e receber, pertencimento ou vínculo e precedência ou hierarquia. Nesse vídeo eu estou falando sobre o dar e receber. Quando as ordens do amor podem fluir, existe harmonia. Por isso que quando no casal, na relação de casal, existe equilíbrio entre dar e receber, a relação flui bem. Quando não, existe atritos, desentendimentos. Daí, dá para dizer que são 2 formas onde o dar e receber não é observado. Quando um só quer cuidar, só quer dar, mas não se permite receber, ou quando alguém só cobra, só demanda, só pede e não se permite dar. Nas 2 situações não existe equilíbrio. Um só dá e não se permite receber, e o outro só exige, demanda e nunca está satisfeito. E nos 2 casos isso reflete a relação com os pais. Normalmente quem é o cuidador, quer cuidar de todo mundo, está cuidando também dos pais. Faz sentido? Se você é uma pessoa que está cuidando muito do parceiro ou parceira, como é com seus pais? Será que você também não está cuidando deles? E aí não tem nenhum problema cuidar dos pais. Só que é importante cuidar deles, já que você tem que cuidar e quer, mas na posição de filho ou filha. Significa, é só pensar como os pais cuidam dos filhos e como os filhos, se vão cuidar dos pais, podem cuidar na posição de filhos. Se existe uma imposição, se os filhos impõem coisas aos pais, tem grande chance de a relação estar invertida. E tem uma coisa principal que é o importante, tem a ver com como está dentro de você a imagem internalizada dos seus pais. Então, mesmo quem os pais já faleceu, pode de alguma forma estar cuidando do parceiro, na posição de pai ou mãe do parceiro, porque pode ter dentro de si o sentimento de que queria cuidar dos pais. E aí, numa constelação, você pode ter consciência dessa dinâmica e já realizar a mudança. Mas um ponto central para a pessoa que cuida muito dos outros é o seguinte: é importante que você, que cuida muito dos outros, lembrar que você também é um outro para você. Quando você cuida de você, tem o que cuida e tem o que é cuidado. Então percebe que na relação com você, você também é um outro. Daí, nesse sentido, você precisa se colocar como primeiro ou primeira que precisa receber os seus cuidados. Quando você se cuida, você está mais disponível para a relação e se coloca de igual para igual. Faz sentido? Se você está cuidando só do outro, é como se o outro fosse mais importante. E no geral, se você cuida dos outros e não se permite ser cuidado, isso vai afetar a relação, porque você não vai receber o que você quer. No fundo, quem está cuidando dos outros está fazendo isso esperando receber cuidado. Ser cuidado também, mas a questão é,
Será que você está comunicando para outra pessoa como você gostaria que é o cuidado que você quer receber? Como é o cuidado que você quer receber? Você se permite falar para o outro? Isso também de falar o que você precisa, expressar o que você está sentindo, também faz parte do dar e receber. Eu vou falar disso daqui a pouco, em mais detalhes. Agora, então, a pessoa que está exigindo muito, pedindo muito, é provável que também faça isso com os pais, ou tenha feito com os pais. Tenha nutrido um sentimento de que eles não deram o suficiente. Ter esse julgamento de que os pais deviam ter feito mais, que eles não deram o suficiente, ou que eles não eram o suficiente, isso também é levado para a relação de casal. Então, de alguma forma, num relacionamento, você acaba reproduzindo toda a dinâmica emocional que você vivenciou na infância com os seus pais. De alguma forma, quem você é, a sua personalidade, se formou principalmente até os 7 anos de idade. Então está lá, naquele núcleo, o que precisa ser olhado e visto de uma forma mais ampla para ser transformado. Para ilustrar esse contexto de relacionamento de casal, eu vou ilustrar com a história do filme Casamento à Prova de Fogo. Não sei se você viu esse filme, e ele traz uma mensagem que é a seguinte: o filme já começa com um casal lá, o bombeiro e a esposa, se desentendendo. A esposa reclama que ele não ajuda em nada em casa e que ele só pensa nele. E ele reclama que ele não consegue ter sossego em casa, que a esposa está sempre se reclamando de tudo. Daí, quando eles se separam, o bombeiro recebe do pai um livro que falava do desafio dos 40 dias. E ele tenta fazer tudo. Ele tenta seguir os 40 dias, só que ele pensa em desistir várias vezes, porque nada do que ele fazia era reconhecido. Chega um ponto que ele decide fazer por ele. Olha que interessante. Quando você quer fazer algo pelo outro, para agradar o outro, isso não chega, nem sempre chega como verdadeiro. Nessa história, é muito simbólico, representa muito o que acontece nas constelações. Quando ele decidiu fazer por ele, vou colocar assim, quando ele decidiu fazer porque ele queria, mudou o sentimento dele e no fim das contas ele conseguiu reatar o relacionamento. Então o que eu trago dessa história é esse olhar de quando você faz pelo outro, você está fazendo pelo outro e como você está se sentindo nisso? Você faz para agradar o outro ou você faz porque você quer e de alguma forma o fazer te agrada? É quase como a ideia do amor incondicional. Você faz e não precisa ter retribuição, porque se você faz e você ressente porque não está recebendo o que você gostaria, de alguma forma esse fazer foi condicionado a receber alguma coisa de volta. E aí, claro, tem algo para aprender aí. Bom, agora eu quero trazer a parte final desse assunto da relação de casal e do dar e receber, que é o seguinte. Muitas vezes, o que falta na relação? Você já se perguntou? Se você identifica o que falta, por exemplo, pode faltar escuta. Muito comum nos relacionamentos que as pessoas não se sintam ouvidas. E aí tem uma dica sobre isso. Se você não se sente ouvido pelo seu parceiro ou parceira, a questão central é o quanto você se ouve. Então, se você não se sente ouvido, já é uma pista que é provável que você não esteja se ouvindo. Então, como se ouvir mais? E essa escuta é uma escuta emocional. Como se ouvir mais emocionalmente? Quando você se abre para ouvir mais, você ouve mais o outro. Por mais que você se esforce para ouvir o outro, se você também não estiver aberto para se ouvir, vai ter pouco resultado. Formas para se ouvir. Quanto tempo você passa sozinho ou sozinha? Se você tem um bom tempo com você mesmo, é provável que você desenvolva uma melhor escuta de como você se sente. O quanto você cuida de você mesmo? O quanto você para perceber o que você está sentindo e o que você precisa? Você é uma pessoa que espera que os outros, que o seu parceiro ou parceira atenda a sua necessidade ou você expressa ela? Se você não expressa a sua necessidade, espera que a outra pessoa atenda,
isso normalmente já vai ser fonte de desentendimentos. Então, se você sente falta de escuta, você dá para você escuta. Se falta apoio, você dá para você apoio. Ou seja, o que você sente que falta na relação, você dá para você em primeiro lugar. E isso tende a melhorar a relação, porque vai tirar o peso de achar que tem que vir da outra pessoa. Esse é um ponto interessante. E aí, um outro detalhe é você perceber que na relação, aquilo que te incomoda na outra pessoa tem a ver com você, com a parte sua que você não tem facilidade de lidar e não aceita. Quando você decide olhar para dentro e se cuidar, melhora a relação. E, por último, o quanto você para ouvir os sentimentos da outra pessoa. Então, às vezes a gente quer dar solução. Tanto o homem quanto a mulher. O homem entende mais prontamente da solução, mas a mulher também dá solução. E dar solução, de uma forma, quebra a empatia, quebra a conexão emocional. Você estabelece conexão emocional quando você presta atenção no sentimento e na necessidade da outra pessoa. Experimenta fazer isso. Quando você estiver numa conversa com seu parceiro ou parceira, experimenta perguntar pelo sentimento. Você pode até fazer um palpite. Você pode tentar, olha, você está sentindo raiva, e aí você fala também da necessidade, porque você precisa se sentir respeitada, precisa de respeito, de autonomia. Tenta buscar o que a pessoa precisa e o que ela sente. Essa é uma pista para ilustrar isso da conexão emocional, da empatia. E uma outra história, para encaminhar para o encerramento dessa live, é do Jim Graziosi. Ele é um palestrante americano e ele conta que que os filhos dele, quando a filha tinha 6 e o filho 8, eles estavam indo para a escola um pouco antes de sair de casa, o filho mais velho consegue montar um quebra-cabeça e ele elogia o filho. A filha mais nova vê aquilo e quer montar também, só que por ser mais nova, ela não tinha tanta habilidade em montar e ela estava se cobrando que ela queria montar. Quando ele percebe que ela está um pouco aflita, ele conta que ele interrompe e fala: olha, está tudo bem, você pode montar depois, está na hora de ir para a escola. Aí a filha fica brava e fala: você prefere o meu irmão, você gosta mais dele do que de mim. E ele conta que ele ficou bravo e fala: não, eu trato vocês da mesma maneira. Daí ele disse que foi a primeira vez que a filha dele foi para a escola sem se despedir com um beijo. Ele ficou em casa, ficou pensando e se deu conta que ele não validou os sentimentos dela. Por mais que para ele estabelecia de tratar os filhos de igual maneira, naquele momento emocionalmente a filha não estava se sentindo tratada de igual maneira. Ela estava sentindo que havia uma preferência, mesmo que houvesse um motivo, que era a escola. Ainda assim, não houve uma atenção ao sentimento. Ele percebe isso e vai até a filha, até a escola e consegue conversar. Ele expressa o que ele precisava, que ele queria que eles fossem para a escola e chegassem na hora, e consegue melhorar a relação expressando como ele se sentia e o que ele precisava, e também ouvindo e validando o sentimento. Isso é muito importante levar para as relações. Nem sempre é fácil, mas é um aprendizado que vale a pena. Toda live eu trago um exercício prático. Nessa o exercício vai ser bem ligado ao que eu falei de o que você está buscando do seu parceiro ou parceira. Então, se você está pronto agora, e se você precisar de tempo entre uma pergunta ou uma sugestão ou outra que eu fizer, é só pausar o vídeo quando você assistir de novo. E a questão, então, a gente vai olhar, você vai olhar para o seu parceiro ou parceira, e você vai pensar o que você quer da pessoa. O que você está buscando dela que você não está recebendo. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Então, como você vai fazer? Você vai imaginar que você tem algo nas suas mãos, pode ser uma luz, uma caixa, como você preferir. E imagina que dentro dessa caixa tem o que você estava buscando e não estava recebendo. Então, por exemplo, se você estava buscando atenção, ou escuta, ou apoio, então tem isso na caixa, tá?
E você vai imaginar que você olha para a pessoa e fala para ela: eu buscava em você. E aí você fala o que você buscava. Eu vou falar no meu caso: eu buscava em você apoio, escuta e atenção. Mas eu percebo que você não podia me dar isso porque eu mesmo não estava me dando. Mas agora eu tenho aqui na minha mão: atenção, apoio e escuta. E eu dou para mim atenção, apoio e escuta. Você pode usar as suas palavras. Percebe o que muda na relação. E agora você escuta a pessoa falando para você. Você imagina ela falando: olha, eu vejo que você agora se dá atenção, escuta e apoio. Nesse exemplo, que é o meu. E agora que você se dá isso, eu também tenho vontade de te dar. Realmente antes eu não tinha vontade, mas agora que eu vejo que você se dá, eu tenho vontade de te dar. E, e é isso. Como foi para você esse exercício? Se você quiser saber sobre constelação familiar online nesse período, seja grupos online ou individual, sessão individual de constelação online, acesse o site constelasp.com.br. Então vou ficar por aqui. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até a próxima.